nós estamos aqui reunidos hoje, neste sábado de sol quente, pelo menos onde eu estou, aqui no interior, para conhecermos, para apresentarmos à comunidade USCS o plano de estratégia de desenvolvimento da universidade, que já está sendo trabalhado desde 2018, meados de 2018, que é ele está representado aqui nesse documento, nesse livro, que estará à disponibilidade de vocês na universidade assim que nós voltarmos à normalidade, né? Então, hoje aqui nós vamos fazer uma breve apresentação desse plano, vamos conhecer o processo, o professor Bassi e a Pró-Reitoria, o professor Leandro, o professor Maria do Carmo, o professor Ruiz, se estiverem presentes, vão também nos dar um recado, vamos ouvir um pouco dos colegas da Fundação do Instituto Carlos Matos, que nos ajudou nessa trajetória de construir esse planejamento, e terminaremos por volta das 11 horas da manhã. Ou melhor, começamos às 11, terminaremos ao meio-dia. Eu passo, então, a palavra ao professor Bassi, para que ele faça aí as suas considerações iniciais. Ativar o microfone. Todos estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, professor, ouvimos. Então, tá bom. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar o pessoal que nos ajudou na elaboração, especialmente aí o Ari, Burbano, o Adriano, a Glória, que participou bastante das nossas reuniões. Fazer um agradecimento especial. Foi um trabalho, acho que longo, detalhado, e eu acho assim, a gente falar um pouco da origem, né, da gente desse trabalho. A gente veio aí desde 2013, quando assumimos a reitoria, num processo aí de recuperação econômico-financeira da universidade, uma série de ajustes. Felizmente, ao longo desse processo, a gente acabou aí atingindo um patamar interessante, eu creio aí de desenvolvimento da nossa escola, mas, como eu sempre falei, né, um pouco meio sem saber, às vezes, o porquê que deu certo, né? Muito baseado nas decisões, mais, às vezes, de intuição, e um esforço aí, às vezes, individual de todos, mas sempre muito mais baseado na intuição do que propriamente em algo mais planejado, alguma coisa mais organizada, mais racional, né? Aí surgiu o contato, tivemos aí o prazer de conhecer o Ari nesse período, veio com essa proposta da gente instalar esse planejamento. Eu particularmente gosto muito da metodologia, acho que a metodologia do Matos, ela tem um olhar muito interessante para a área pública, funciona muito bem, que é o nosso caso, por conta das nossas variáveis, aí, enfim, da idiosincrasia, das características do poder público. Então, ela atende bem mais, de forma muito mais interessante do que um simples planejamento normativo, aquele que veio da iniciativa privada e, às vezes, é adaptado para a área pública. Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Nós chegamos num resultado, né, que como já vimos nesse livro, um resultado muito bacana. Eu acho que o que vai nos orientar bem, de uma forma organizada, ao longo desses anos, até a nossa perspectiva aí da USP 2030. Então, assim, é com prazer que eu anuncio hoje o lançamento desse plano. Claro que todo mundo, né, é óbvio que a gente gostaria que fosse de forma diferente, que tivesse público, que tivéssemos aí todo mundo junto, mas, infelizmente, por conta dessa pandemia toda, não está sendo possível. Mas isso vai passar, uma hora vai passar, mais cedo ou mais tarde, com vacina, medicação, e nós vamos retomar normalmente as atividades. E, mais do que nunca, eu acho que daí a necessidade desse plano para a gente retomar de uma forma organizada, retomar de uma forma que a gente possa, de fato, atacar as nossas dificuldades, os nossos problemas crônicos, que do outro modelo, né, sempre agindo de forma muito intuitiva, a gente não consegue lidar e resolver bem. Então, eu fico muito feliz aí nesse momento, eu acho que é um marco da escola. Me corrija, Joaquim, se estiver errado, mas nesse período eu acho que não teve tanto esforço de planejamento nunca na escola como esse, materializado nesse documento. Então, eu fico muito feliz de deixar isso como um legado nosso, dessa gestão e de toda a equipe. E agradecer a todos aí pela participação, como eu já falei, do Ari, da equipe dele, e mais também dos nossos colaboradores internos nesse processo. Então é isso, obrigado pela presença. Vamos lá, segue aí, Joaquim. Ok, Bassi, é isso mesmo que você dizia. Acho que foi um esforço de um ano, quase 2 anos de
de concentração semanal, de reuniões, de discussões, para chegar a esse que é o documento final, né? E o que é, na verdade, esse PED USCS 2030, né? Então, aqui estão as nossas reflexões sobre a universidade que nós queremos em 2030. Foi com esse horizonte, com essa visão que nós trabalhamos. Chegamos aqui a algumas diretrizes para chegar a essa universidade que nós queremos em 2030. Exploramos o ambiente externo, ouvimos a comunidade interna, e é bom considerar que isso aqui não fala só de futuro, isso aqui também fala de passado, porque estão aqui a história também de 50 e poucos anos da nossa universidade. Eu vejo aí que o Burbano coloca o plano na tela. Obrigado, Burbano. E teve todo um processo, né? Nós iniciamos em junho de 2018. O professor Bassi constituiu um grupo de trabalho formado por professores e por funcionários, né? Pode ir adiante, Burbano. Formado por professores e funcionários. Essa equipe ela foi capacitada em ciências e técnicas de governo. Nós fizemos reuniões, seminários, no sentido de nos prepararmos para isso, né? Foram várias oficinas de discussão com professores de todos os nossos campi, com estudantes, reunimos com estudantes no campus Centro, no campus Barcelona, no campus São Paulo, no campus Conceição. Fizemos discussões com a reitoria, oficinas de discussão com a reitoria para alinhamento, para verificar os avanços e tomar decisões para chegar nesse documento, né? Analisamos o ambiente, fizemos prospecção das oportunidades, ameaças e dos problemas, principalmente envolvendo o ensino superior, a tecnologia, o conhecimento e outras dimensões da vida humana, e fizemos oficinas de informação com os representantes dos órgãos dos Conselhos Superior, o CONSUM e o CONCEP, e, por último, nos reunimos e fizemos oficina com o Conselho Consultivo, que é o conselho formado por mais de 30 pessoas da comunidade, do ambiente político, do ambiente econômico, do ambiente empresarial, do ambiente sindical, do ambiente de educação, que também nos aconselharam e nos aconselham constantemente. Então, esse o documento que nós vamos apresentar a vocês aqui agora, e eu peço ao Ari Moura e ao Burbano que conduzam essa informação para apresentar para a gente as ferramentas conceituais e metodológicas utilizadas nesse trabalho. Bom dia a todos, né? Ainda são 11 horas. Falo o meu nome e o nome da equipe do Instituto. O prazer e a honra que foi participar de um processo tão inovador e transformador que foi esses 2 anos, que nos preparou, e era uma possibilidade que estava no horizonte, nos preparou para esse processo de retomada. Eu e algumas pessoas ligadas a mim, Burbano, nós estamos ajudando, por uma coincidência, nós estávamos trabalhando no governo do Estado, e hoje nós estamos ajudando o processo de enfrentamento da crise. Burbano e eu vamos lançar um curso para prefeitos, então, uns 210 prefeitos, com o manual de processamento veloz de problemas e manejo de crises. Porque o que nós estamos vendo, pela característica dessa crise, ela zerou todo o jogo. Tudo que nós conhecíamos como seguro e como mundo que nós vivíamos, hoje está sendo desmontado. Nós estamos usando recursos que nós planejamos para usar em 10 anos, né? A nossa universidade de 10 anos, ela está acontecendo hoje. Outro dia, o professor Jefferson me disse: Ari,
vai ser preciso modificar o plano estratégico? Eu falei, não, Jefferson. A universidade que nós pensamos para 2030 é desse ano agora. Global, em rede, digital, aulas à distância, EAD, matrícula, vestibular à distância, tudo que nós estávamos discutindo que aconteceria de uma maneira mais longa, ou seja, ao longo de 10 anos, nós vamos começar 2021 com ele. Esse é o plano, já não é um plano do futuro, é o plano de agora. O mundo acelerou, a tecnologia acelerou o mundo em 10 anos. E essa é a grande dificuldade dos nossos gestores. Enfrentar uma pandemia como essa é algo que é inédito para muita gente. E fazendo um retrospecto, porque nós trabalhamos com grupos que trabalham com cenários prospectivos. Já havia, em 2015, um grupo ligado à Microsoft, como é o nome do Bill Gates. Ele já tinha feito um plano de contingência por uma pandemia provocada por um patógeno. Só que naquela época ele pensava que era o ebola que ia dominar o mundo, né? O ebola foi controlado na África. Então, há muito pouca referência de como o mundo seria afetado. E nós trabalhamos, por exemplo, Urbano e eu estamos trabalhando com turismo, um plano de contingência para a retomada do turismo. E eles têm grandes organizações mundiais que tentam desenhar cenários para o futuro. Em nenhum cenário dele aconteceria essa situação de hoje. De hoje está 96% da frota aérea em solo. Tá? Menos de 4% está voando. Todos os hotéis, restaurantes, bares, todos fechados, no mundo todo. E não é assim, que nem foi o ebola na África, um caso ali na Europa, outro caso. É geral, do Oriente ao Ocidente e do polo da Antártida ao Polo Ártico. Nós estamos passando uma situação que ninguém esperava. E nos traz a essa discussão. Quando nós começamos a discutir 2 anos atrás, a ideia do professor Bassi, eu me lembro até hoje, a primeira conversa que tivemos, ele falou, Ari, nós estamos acertando e agora nós precisamos fazer que isso seja registrado e seja posto num planejamento de médio e longo prazo, porque esse eu acho que é o caminho das universidades, principalmente das universidades do modelo da USPS. E começamos. E acontecendo essa contingência, nós vimos que nós estávamos pensando já realmente a universidade do futuro. Com poucos acertos nesse documento que nós temos aí, nós já podemos começar a trabalhar agora no modelo de vestibular, modelo de aulas, modelo de negócio, modelo de financiamento. Tudo isso está previsto ali, e eu acho que é nesse período que o mundo vai parar, e estão falando em lockouts, estão falando em lockdown em São Paulo, e já tem lockdown no Norte, Nordeste, e nós teríamos, com as ferramentas, que nem dizia o professor ao início da conversa, com as ferramentas novas agora, nós podemos dar sequência e fazer que o mundo ande, mesmo a gente preso dentro de casa, como estamos agora, ou com pouca mobilidade, como estamos agora. Tá? Então, isso é o processo que fizemos. Então, iniciamos o planejamento discutindo cenários que pareciam pouco prováveis quando nós discutimos, que o mundo caminharia para aí. E o mundo caminhou a uma velocidade. O que mudou no mundo agora? O que era o mundo daqui a 10 anos? Para todo mundo, isso eu falo para empresários não sabem fazer negócio nesse mundo, estão aprendendo, estavam começando. Governos não têm ideia, a maioria dos governos estão perdidos. Nós vemos aí governo de São Paulo, por exemplo,
que é um governo tocado por especialistas da área de medicina. Todas as decisões estratégicas desse governo são decisões em torno à epidemiologia. Há um grupo que nós estamos trabalhando, Burbano, eu e a equipe, Adriano, Pedro, Doca, Glória, que estamos desenhando a retomada desse mundo, que não vai ser igual ao que nós saímos. Essa discussão da nova normalidade, ela tem que estar presente, né, em todos os espaços. Na universidade, a nova normalidade tem que ser discutida. Como é que você vai botar alunos dentro de classe de sala, como é que vai fazer eventos, como é que você vai fazer vestibular, como é que você vai fazer esporte, tudo tem que ser repensado a partir da nova normalidade. Mesmo que tenha todo mundo dizendo que nós temos uma vacina para isso agora, no final de 2020 e 2021, demoraria, segundo cálculos da própria OMS, 5 anos para a fabricação, distribuição e os resultados que chamam de imunização de rebanho. Então, nós temos assim, que pensar que a nova normalidade, nos próximos anos, é isso que nós estamos vivendo aqui. Todos os cuidados que nós estamos tendo. E não é um fato novo na nossa vida. Todo mundo se lembra da questão de 11 de setembro, principalmente quem viaja, né? 11 de setembro mudou o mundo. Ninguém entra no aeroporto, num avião ou numa fronteira como entrava antes de 11 de setembro. Hoje, todo um protocolo que se incorporou à nossa vida. Isso que nós chamamos de nova normalidade. Nós estamos discutindo com governos e prefeitos e ministérios, mostrando para eles que a saída, e a gente vai estar trabalhando nesse processo também, qual é o novo modelo de governo? O novo modelo de governo é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa reunião, esse lançamento, é um processo que vai se repetir em todas as áreas da administração. O trabalho o home office, a não necessidade de estarmos mais todos presentes fisicamente nos espaços, as novas organizações do trabalho, como nós vamos nos relacionarmos, como uma universidade vai prestar os seus serviços, agora com a possibilidade imensa de você trazer novos conhecimentos, novos professores e administrar isso. Então, isso que nós estamos começando agora. E eu vou, para não me alongar muito, eu vou passar para o Burbano, que o Burbano vai fazer uma retrospectiva do processo e dos resultados que nós chegamos. Agradeço muito a todos e foi um prazer imenso em trabalhar com vocês nesse processo. Bom dia, tudo bom? Me estão escutando? Sim, sim. Ok. Bom dia a todos e todas. Obrigado por esta oportunidade. Foi um trabalho muito interessante que nós tivemos a oportunidade de colaborar, de conduzir, de participar, aí pela iniciativa do professor Bassi, pela também sempre ajuda e iniciativa do professor Joca, do Joaquim, e todos os que conformaram o grupo de trabalho. Tá? Foi uma experiência muito, muito interessante. Vou passar rapidamente os elementos metodológicos e os principais resultados deste processo de planejamento. O primeiro, nós utilizamos duas ferramentas fundamentais de planejamento moderno. Uma, o planejamento prospectivo, que tem a função de pensar o futuro, de pensar em grande estratégia, de pensar em cenários futuros, de trazer esse processo de prospecção, de exploração do futuro para o presente.
E a partir desse processo de planejamento prospectivo, nós alimentamos o planejamento estratégico situacional, uma ferramenta criada pelo professor Carlos Matos, que é uma ferramenta pensada para o curto e mediano prazo. E uma ferramenta criada especialmente para tratar com problemas desde a esfera pública, desde o público. Tá? Então, o interessante é que conseguimos, unimos essas duas ferramentas. Tá? E esse foi os dois fundamentos metodológicos. Resumindo, os passos metodológicos, as fases metodológicas que seguiu o trabalho, foram fundamentalmente 6 passos. Ok? A proposta metodológica, utilizando estas duas bases conceituais. O primeiro passo consistiu, tá? Já o professor Joaquim falou, das diferentes atividades, e uma dessas atividades consistiu em lo que nós chamamos inteligência estratégica, a metodologia que nós utilizamos para na combinação dessas duas ferramentas de planejamento estratégico situacional e prospectivo. Inteligência estratégica, finalmente, o que é? Explorar, identificar as grandes forças motrizes, tendências, para onde vai o mundo, neste caso, o mundo da educação superior, o ensino superior, e, em termos gerais, da educação. Aí fizemos um esforço bem interessante, primeiro, de identificar as grandes indicadores da universidade, do que tinha acontecido na universidade durante toda essa história, e as tendências e forças motrizes que estão afetando a educação superior no mundo, no Brasil, no estado e na região. Tá? A partir dessa exploração de forças motrizes e tendências e grandes indicadores estratégicos, nós passamos uma segunda fase que nós chamamos de exploração estratégica. Ok? O que significa exploração estratégica? Pensar nos cenários, traduzir essas forças motrizes e tendências em cenários possíveis. Não sabemos com exatidão o que vai acontecer, mas podemos explorar possibilidades, possíveis futuros. Foi interessante essa exploração, porque aquilo que estava falando, Mari, esse futuro se antecipou. Nós tínhamos pensando um futuro que ia acontecer, de acordo com o que vinha acontecendo nos últimos 10, sobretudo 10 anos, 15, 10 anos, mas se antecipou muito, e essas forças motrizes foram chocadas agora por uma grande força que eu chamo de ruptura, que foi esta epidemia do coronavírus, ok? Esse é o segundo. Terceiro, a partir dessa exploração estratégica, algo muito importante desse trabalho de exploração estratégica é a identificação de ameaças e oportunidades, tá? E problemas. Ou seja, esse futuro, que ameaças e oportunidades nos trazem para a universidade, tá? E a partir dessa identificação de ameaças e oportunidades, passamos a um ciclo, um passo 3, que é direcionamento estratégico. Se o mundo vai para lá, e existem possibilidades, cenários possíveis, nós temos que definir para onde vai o mundo, para onde nós queremos ir. Qual é a universidade que nós desejamos? Que isso nós chamamos direcionamento estratégico. Fundamentalmente, isto se sintetiza na definição de uma visão estratégica, em uma missão e, especialmente, identificação de um grande problema. Qual é o grande problema que hoje enfrenta a universidade, tá? Para caminhar nessa direção e enfrentar essas oportunidades e ameaças que abrem o futuro, sim? Que está já explorado ou analisado no ciclo 2. A partir dessa identificação desse macroproblema, que tem um conteúdo de direcionalidade estratégica, passamos à explicação estratégica. Aqui entra já propriamente dito o PES, o Planejamento Estratégico Situacional, utilizando uma ferramenta fundamental, que é o fluxograma situacional, que é um método para analisar problemas sociais complexos. Aí, desde a perspectiva da universidade, analisamos um grande problema, o macro problema da universidade.
tá? Que esse problema que tem, que se apresenta a universidade para caminhar nessa direção. Esse fluxograma, a partir desse fluxograma, se identificaram as grandes cadeias causais que determinam esse problema, que determinam o marcador desse jogo, etc. Tá? E, com base nessa explicação, nessas linhas estratégicas, definimos, formulamos o plano, um plano prospectivo. Que é um plano prospectivo? Um plano pensado para o futuro, para daqui a 10 anos. Um plano para caminhar nessa direção definida no ciclo 3, no passo 3 de direcionalidade estratégica, um plano que se sintetiza em umas grandes eixos, umas grandes diretrizes, nos objetivos estratégicos. E aí também entra o planejamento estratégico situacional, porque transformamos esse plano prospectivo em um plano de curto e médio prazo. E algo muito importante, que no momento que estávamos trabalhando esse plano mais de curto e médio prazo, se apareceu isto da pandemia, da crise, certo? Mas já estamos nessa formulação, e é uma etapa que a universidade não pode parar. Por quê? Porque esse pensamento de grande estratégia, esse pensamento prospectivo, se tem que traduzir em decisões de hoje, em decisões que devem ser tomadas no dia a dia para caminhar nessa direção. E, finalmente, tem que ser construído um ciclo fundamental, um sistema de monitoramento, avaliação, para estar completamente como um círculo, retroalimentando esse plano, retroalimentando, monitorando, avaliando e retroalimentando. Por exemplo, com o que está acontecendo agora, tá? Essas transformações trazidas pela crise ou pela pandemia do coronavírus, temos que adequar e ajustar nosso plano com essa nova realidade. Bom, finalmente, todo esto se resume, essa metodologia, a enfrentar 3 perguntas, certo? A primeira delas, bom, para onde vai o mundo? Para onde vai o futuro? Para onde vai o futuro da realidade do ensino superior? E isso se resume, se faz através dos ciclos de exploração estratégica, inteligência e exploração estratégica. Segundo, qual é a USP que desejamos? Okay. Se o mundo vai para lá, qual é a USP que desejo daqui a 10 anos, 2030? Okay? Isso está na direcionalidade estratégica. E quais são as diretrizes? Terceira pergunta, as diretrizes, ações estratégicas que eu tenho que tomar, que a universidade tem que tomar, implantar para caminhar nessa direção. E esse é o planejamento propriamente dito, o plano normativo, tá? Que tem 2 conteúdos, um de longo prazo e outro de curto e médio prazo, que alimenta a agenda do dia a dia da alta direção. Tá? Esta é uma forma gráfica, uma figura que representa esse processo de planejamento. Ok? Hoje, a USP estava aqui, sim, 2020, ok? E nós temos que direcionar para um futuro, para 2030, pensar a USP 2030. Isso significou, certo, pensar nessas grandes forças motrizes transformadoras do futuro, essas tendências, pensar em futuros alternativos e pensar em um futuro desejado, ou seja, na visão. Só que é interessante aqui que nessas forças motrizes, sim, que tinham uma certa impacto, uma certa velocidade, tá? Hoje se apresentou a partir deste ano, com esta crise do coronavírus, uma força que podemos falar em termos do professor Bloch, de ruptura, de quebra. Okay? E essas forças motrizes adquiriram uma nova configuração, uma nova força. Então, algumas delas têm maior peso, maior importância que outras. Umas tendências adquiriram maior importância que outras. E aí o interessante que quando nós trabalhamos por cenários, é muito mais fácil adaptar-se e adequar-se, porque já exploramos futuros alternativos. Não fizemos uma projeção única, uma predição, sino temos uma previsão de vários futuros possíveis. E o interessante é isto.
en los escenarios que fueron explorados, ¿sí? A partir de la metodología da prospectiva, los escenarios futuros, tá? E aqui utilizamos os eixos, o quadrante do professor Schwartz, ok? Nós identificamos 4 possíveis cenários. O primeiro cenário para onde pode ir o futuro da universidade, pensávamos a universidade global em rede, ok? Que o futuro do ensino superior, da educação, estava indo para lá, e o Estado, o Brasil e a região, o ensino estava indo para lá, tá bom? E no extremo nós temos outro caminho, que é a universidade tradicional. Ou seja, nós temos essa universidade, que a USP tem muito também hoje de tradicional, e muitas universidades têm muito de tradicional, tem uma força da inércia, ok? Mas tem uma força transformadora, um cenário da universidade global em rede, tá? E esses dois extremos estão aí, mas hoje, esse extremo da universidade global em rede, esse cenário, já não é para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos, o que falou Ari, é para amanhã, ok? Já estamos nesse cenário, ok? E nós nos antecipamos nesse cenário, e a universidade hoje tem um plano que já pensa nesse cenário. Nós falamos muito nós falamos sobre a rede, a necessidade de inserir a universidade nas redes globais. Nós falamos muito, e aí tem planos, ações concretas sobre EAD, ok? Mas isso está aí já praticamente. O ensino, hoje, a educação está em rede. Hoje, as grandes universidades do mundo, globais, estão em rede, funcionando na internet, ok? E as que vão a sair melhor destas crises são aquelas que estavam preparadas, melhor preparadas. Ou seja, nós temos que agir muito rapidamente, certo? Para adequar-nos a essa nova realidade, tá bom? Então, são os cenários, são 4 cenários, universidade global em rede, no extremo, universidade tradicional. Pensamos outro cenário, universidade, empreendimento, ok? Porque há uma transformação do mercado universitário e todas essas tendências que estão acontecendo aí. E a universidade local como uma universidade, como um sistema de ensino voltado para trabalhar as realidades, os interesses, os problemas mais locais e regionais. Tá? E aí pensamos em uma universidade em 2030, para 2030, que vá para uma universidade em rede, que tenha muito de empreendedora, ok? Voltada para o local também, e que continue com aquilo que é tradicional e funciona, que é bom. Ou seja, não podemos descartar totalmente essa parte do tradicional, ok? Mas hoje com este novo cenário, aparece essa universidade em rede com uma força mais fundamental, com uma força que nós temos, força transformadora, e que nós temos que adaptar-nos, tá bom? A partir desses 4 cenários, identificando ameaças, oportunidades, etc., foi definido, discutido muito aí nos grupos de trabalho, com os gestores ou com os estudantes, tá? Qual é a universidade, para onde desejamos, qual é a universidade que desejamos? Então, definimos uma visão, como já falei, definimos um macroproblema e uma missão institucional, ok? O que nós chamamos uma direcionalidade estratégica, vocês podem ler tudo isso no documento do plano. Essa visão estratégica estava fundamentada em uns valores, em uns princípios, tá? Foram muito discutidos aí pela reitoria, pelo grupo e pela alta direção, esses valores, esses princípios, e a partir daí se definiu essa visão estratégica. E essa visão se resume o que está aí, posto, ok? Ser a USP, em 2030, ser uma instituição de educação global em rede. É interessante. Nós já tínhamos pensado isso, já a universidade pensou que a USP devia se transformar em uma instituição de educação. É interessante, não estamos falando de educação superior, estamos falando de educação, porque não podemos esquecer
O colegio, ¿ok? Que es muy importante, que dio también una transformación, es fundamental a USCIS, ¿ok? Mas é uma instituição de educação global em rede, ok? Isso que é o mais transformador, obviamente, voltada para a formação humana integral, continuar ao longo da vida, com a ideia de que hoje nós precisamos formar o ciclo, todo o ciclo de vida, etc., criatividade, inovação, etc. A inovação deve ser agora mais importante, etc. Aí estão os elementos fundamentais dessa visão que foi proposta e discutida para a universidade. E como vamos alcançar essa visão? Essa visão vamos alcançar, a proposta está na parte normativa do plano, ok? Propositiva normativa do plano, através de umas 7 grandes linhas estratégicas. Tá? Essas linhas estratégicas têm claramente umas diretrizes e umas grandes operações. E neste momento, antes de parar o trabalho que nós vínhamos fazendo, estávamos nessa parte da formulação operacional dessas grandes operações e ações. Então, nós temos 7 linhas. A primeira, o ensino, aprendizagem inovadores e continuados. Tá? Tínhamos uma linha de produção científica e tecnológica centrada no desenvolvimento local e regional. Uma linha 3 de extensão e projeção social para o desenvolvimento local e regional. Bem interessante que tenhamos essa perspectiva do local e regional como algo importante, elemento, uma identidade da universidade da USP que não pode ser perdido, que tem que ser fortalecido. Uma linha estratégica 4 de inovação tecnológica para integração global, ok? Aqui sempre aparece o global, regional e local, sempre trazer o global, siempre articulado con regional y local. Una línea 5, una proyección, una integración regional e internacional. La idea es que a USCIS era sincera, tiene que inserirse no desenvolvimiento local y regional, ¿sí? Con los gobiernos, con todos los think tanks, los centros de pensamiento, las instituciones que piensan y formulan y promueven el desenvolvimiento local y regional, ok? Mas com perspectiva sempre internacional e global. Uma linha estratégica 6 de modernização institucional, financeira e da infraestrutura física, repensar a universidade em termos de organizativos, em termos institucionais, tem várias ações aí bem interessantes. E, finalmente, uma linha de planejamento e direcionamento estratégico, direção estratégico. Para quê? Para que este esforço de planejamento que foi feito durante este quase 2 anos de trabalho seja institucionalizado, não seja perdido. Ou seja, tenhamos instrumentos, certo? Institucionais, por exemplo, como uma sala de situações, ok? Como uma unidade de planejamento estratégico, etc., um centro de pensamento de grande estratégia que permita sempre estar revisando e atualizando este processo de planejamento, ok? E alimentando constantemente as visões estratégicas do dia a dia da universidade. Tá? Em resumo, este é os elementos centrais do processo metodológico e dos resultados. Próximos passos, sim, aí se propõe algo fundamental, que é a definição da priorização das linhas e operações estratégicas de acordo com o novo contexto, continuar e aprofundar na operação do plano, continuar esse trabalho que nós tínhamos, já avançamos 2 ou 3 operações bem interessantes. Uma delas foi a da parte de TI. TI tem um papel fundamental aqui, tá? Implantar o sistema de conformação da agenda estratégica da alta eleição, a partir daqui, transformar isto em uma agenda estratégica de tomar decisões, sistema de monitoramento e avaliação nas salas de situações, e implantar o sistema de gerenciamento por operações e objetivos de operações, ou transformar este plano e estas operações em ações gerenciais. Tá? Em resumo, então, seria isto que de nossa parte. Muito obrigado. Eu passo aí a palavra para nosso professor Joaquim.
Joaquim? Burba, tira a apresentação para ficar todo mundo na mesma tela. Ok. Bom dia mais uma vez. Eu perguntaria aos pró-reitores presentes, professor Maria do Carmo, professor Leandro, professor Ruiz, estão e gostariam de fazer uma manifestação, a visão de vocês sobre esse processo? Ó, Joaquim, eu até coloquei no chat que eu acho que realmente a gente tinha um novo mundo que a gente imaginava, bem diferente desse, talvez. E à luz daquele mundo, eu acho que a reitoria identificou um momento USCs, na verdade, de fazer isso. Mas, assim, havia um movimento das universidades, eu acho que, de adequação das universidades às exigências de um novo mundo, mas não se pensava efetivamente nisso. Mas eu acho que, revendo até o plano esses dias, vendo todas as estratégias e as ações, os programas e ações que lá estão previstos, eu acho que o plano evidencia aí os caminhos, né, para a USP fazer parte de uma rede protagonista nesse novo mundo, que não é mais, né, ele já é um mundo atual. Porque esse plano ele acabou contemplando, eu acho que assim, os eixos da escola, né, numa justa medida, o ensino, a pesquisa e a extensão, mas reconheceu com bastante vigor que isso só se conquista a partir da capacitação dessa universidade. Isso só se faz a partir dos seus recursos, né? Dos seus recursos humanos, principalmente, né? Seus recursos tecnológicos nesse novo mundo. Então, eu acho que o plano está muito adequado em relação a isso que vem por aí, é isso que me faz pensar que a USC conseguirá fazer parte dessa rede protagonista nesse novo momento. Ju, que você está sem som. Luciano, dá o som a ele aí. Daqui eu não consigo ali, é só ele lá na máquina dele. Só um minutinho. Dá-lhe tecnologia. O Juca vai fazer parte do nosso novo curso. Como ligar o microfone. Eu apanhei aqui para pôr o Google Chrome, eu falei, mas como? Você tem o Google Chrome aqui? Eu apanhei até que consegui pôr tudo, sozinha. Joaquim, é só clicar embaixo, aparece... Voltei. Eu voltei. Ok? Então, tem o professor Leandro está, professor Ruiz? O Juca, o Ruiz, ele teve uma ação social ele falou, que estava marcado, ele pediu para avisar o grupo que ele não participaria. Perfeito. Algum colega que participou do grupo de trabalho gostaria de fazer alguma observação? Nós temos ainda um tempinho. Depois eu vou passar para o professor Bassi fazer as suas considerações finais. E eu pediria ao Luciano que, depois que fizessem essa... Alguém me coloca na tela aquele logo que o Urbano... Mas isso só no final, que o Urbano tinha colocado, por favor. Mas tem algum colega do grupo que gostaria de fazer uma manifestação? Ok? Posso falar um minuto, Joaquim? Pode, claro. Parabenizar a reitoria e a toda a equipe que participou do planejamento. Realmente é um processo muito valoroso para a universidade. E eu só queria destacar aqui o aspecto participativo do planejamento. Realmente um diálogo com toda a estrutura da universidade, professores, funcionários, alunos. Isso acaba enriquecendo muito o planejamento, com questões estratégicas de longo, médio e curto prazo, difíceis, duras,
nem sempre tranquilo, que mexe em cultura, e tudo isso, dentro de um processo participativo de diálogo, acaba enfrentando de fato e expondo problemas e encontrando soluções. Então, isso torna o planejamento muito mais rico e efetivo. Então, só queria destacar esse aspecto, porque isso ficou evidente na metodologia e na forma como os coordenadores e a reitoria conduziram o processo. Obrigado, professor Jefferson. Muito obrigado. Mais algum outro colega? Quem tiver com a apresentação aí, poderia me colocar o logo, por gentileza? É o Burbano. Oi, Burbano, você está aí com a apresentação na máquina? Só compartilhe a tela novamente, por favor. Só o logo. É a última tela, meu. É a última tela. Aí. Foi? Foi, professor, compartilhado. Então, nós estamos fazendo um pequeno ajuste no nosso logo também, que será, ele já está nesse livro do planejamento, o logo ficou com seus traços e as cores foram mantidas, Professor, mas... Só um minutinho, professor, desculpa interromper. Ô, Burbano, está aparecendo agora o brasão, se você pudesse voltar um slide anterior? Isso. Agora, então, esse logo, fizemos pequenos ajustes, ele ficou mais leve, imaginamos nós, mantivemos os traços e as cores originais, né? A pira pegou, no nosso entender, uma configuração mais leve e mais dinâmica, então é isso, e junto buscamos dar um perfil de mais modernidade ao nosso logo. E isso vai estar presente, a partir do nosso retorno, já nas fachadas dos campi, né? E um outro elemento que criamos, era um desejo do professor Bassi, e que é um brasão. Nós criamos um brasão. O brasão, ele traz a configuração foi montado em cima do brasão de São Caetano do Sul, mantém as cores da universidade e do município, ele traz uma imagem de conhecimento, de tecnologia, de trabalho, né? E traz uma mensagem em latim, que é: o conhecimento é a força que transforma, que, aliás, nós estamos utilizando agora na nossa campanha de vestibular de meio de ano. Então, mais uma vez, agradeço a vocês e passaria ao professor Bassi para fazer as considerações finais, e aí eu pediria ao Burbano para tirar a apresentação da tela. Um abraço. Precisamos mandar esse brasão para o governo federal, né? Eu acho que mandar para o nosso presidente, porque ajudá-lo um pouco. Né? É verdade, boa ideia. Terrível. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos, agradecer a equipe externa que nos ajudou muito nesse trabalho, foi fundamental, o Ari, o Burbano, o Adriano, enfim, toda a equipe que ajudou. Agradecer toda a participação interna, foi um trabalho acho que de um grande esforço, como o Jefferson falou, mobilizou bastante gente, o que é importante num processo desse tipo, que eu acho que compartilha e faz com que a gente possa se sentir meio pai da criança, né? Então, eu acho que isso tem um componente muito importante, além do que legitima muito as discussões que foram tomadas, né? E as discussões que foram feitas e o caminho do plano. Torço muito para que nós temos um poderoso instrumento, eu acho que o Ari falou bem, o Burbano também, o que a gente pensava há mais uns anos voltou, né, antecipou, o que de certa forma, né, Carminha, acho que também facilita a gente ter agora uma ferramenta interessante nesse momento, pronta para colocar
já em ação nesse instante, quer dizer, não precisamos ficar pensando no que fazer, a gente já pensou no que fazer, e eu torço muito que a gente tenha a instituição, falo de forma geral, a gente tenha aí sabedoria para poder se apropriar desse instrumento nesse momento e usá-lo como deve ser usado. Então é isso que eu estou torcendo bastante para que a gente possa caminhar nesse sentido. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Joaquim, que está participando, Luciano aí na infra, e vamos embora, vamos que vamos. Professor, Obrigado. Juca, Oi, posso falar uma coisinha por baixo? Está todo? pode? Não, eu acho assim, realmente a gente tem esse poderoso instrumento. Desculpa se quebrei o protocolo, Juca. Mas, e que eu acho que a gente, o Bassi deve pensar aí, não sei em que momento ele pensa em sair aí da reitoria e tal, mas em manter uma estrutura, ou fortalecer uma estrutura de governança que garanta a condução da escola a partir daí, olhando para esse plano. Que não seja um documento de pesquisa, como uma tese que muitas vezes vai para uma gaveta. É isso que eu espero. Ok, Vamos pensar assim. Todos nós acreditamos nisso. Eu gostaria rapidamente de fazer um agradecimento aqui aos colegas que estiveram presentes nesse trabalho, o Adiel, o Adriano, a Alessandra, o Ari, o Carlos Barbosa, o Carlos Silva, o Carlos Dotto, o Daniel Gatti, o professor Enio, a Glória, o Luciano Cruz, o Burbano, a Marialda, o Paulinho, o Paulo Mendes, o Ricardo Almeida, o Silton, o Pedro e o Doc. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado ao professor Bassi pela essa confiança que depositou. Eu tive o prazer de coordenar esse grupo de trabalho, fiquei muito feliz com isso e certamente esse processo será um processo que alimentará a universidade por muito tempo não, garantirá a sua perenidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Joaquim. Um abraço a todos, viu? Bom dia. Abraço a todos.